Esse projeto aí, eu acho que foi um dos mais... que a gente mais ousou assim, porque não tinha nada muito diferente no segmento de podcast. E a gente estava fazendo podcast para meio que atender uma galera que está acostumada a atender público A, né, que é a clínica do Dr. Daniel. Sim. Então tinha que ser um podcast, mas tinha que ter um pouco a mais ali. Tinha que ter uma elegância, né? Uma linguagem diferente. Uma linguagem para esse tipo de público. E aí nesse momento eu não tinha, né, a minha parte é mais a técnica, né? Aí eu falei para ele, ó, a gente precisa trazer um fotógrafo para poder somar e desenhar tudo isso. E foi legal porque eu gostei muito do resultado, né? Acho que você propôs embora manter a linguagem ali do podcast, mas você trouxe uma proposta até de movimento, né? Que é uma parada que é uma assinatura sua. Que eu gosto bastante de envolver, sim. E a gente fez algumas edições disso, né? Enfim, para mim foi... isso aí já foi abrindo, e eu acho que isso aqui é, como você disse, é uma evolução daqueles pensamentos lá, Isso. já que vem desse projeto. Do que a gente pensou lá, né? Isso aí. E o interessante é que sempre chega nesse estágio, né? Lá, por exemplo, eles já tinham um nome para um projeto, já tinham idealizado o que eles queriam fazer, chamava Sala de Espera, né? E precisava ser na sala de espera da clínica dele. Então tinham alguns desafios que a gente tinha que resolver com base no que eles queriam fazer. E eu acho que é sempre legal, Marcelo, porque a gente meio que unifica essa parte técnica e as ideias, o conceitual, né, as experimentações, todos os projetos que a gente está junto é nesse formato assim. Eu acho que o desafio maior e o que a gente tenta ter mais sensibilidade é tecnicamente ali, não ter uma linguagem técnica para conversar com o cliente, mas conseguir traduzir tecnicamente o que ele quer. Sim, sim. Que geralmente é uma questão estética. Entender essa entrevista, eu acho que é um diferencial que a gente consegue extrair ali, fazer as perguntas certas, entender como ele quer apresentar aquele produto, né? E que é importante sobre os diversos projetos, né? Então, a gente está aqui hoje com esse formato, esse número de câmeras, a gente desenhou lá o projeto para o Dr. Daniel também na mesma lógica, que é a seguinte: primeiro passo, entender o que é o projeto. Quando não é um podcast desses mais tradicionais, digamos assim, que beberam na rádio, né, na web TV, quando é um podcast que tem uma linguagem, né, já existente, mas que a gente consegue desenhar um projeto, trazer conceito. A primeira coisa é entender o projeto, o que os caras querem fazer, o que eles querem falar. Não necessariamente eles sabem como contar isso, né? E aí é necessário esse braço técnico e esse braço conceitual, criativo, para unificar o que precisa para isso ser executado de uma forma que alguém entendeu, né? Em alguns casos, tipo, sou eu. Se eu estou dirigindo essa parte, eu vou entender assim. Em outros casos, o cliente tem referências, tem formatos que ele gostaria e a gente vai unificando, né? Não tem, nada é quadrado, né, fechado assim. Mas é interessante esse processo de criação ou cocriação de um projeto de podcast, né? E o que eu acho interessante é a gente saber dividir bem as tarefas. Por exemplo, a minha parte é muito técnica e eu sei que para um projeto desse, embora tenha sido chamado no primeiro momento, eu não conseguiria entregar. E até no mercado a gente vê às vezes algumas pessoas que elas tentam entregar de tudo, fazer de tudo, né? De repente é um cara que é diretor técnico e ele começa a ser diretor criativo, de repente é um cara que é... Então é legal a gente entender isso, mas não por conta de... Às vezes você quer ganhar um pouco a mais, você quer mudar de área, tudo bem você fazer essa transição, mas muitas vezes é porque não quer dividir a grana,
ou quer não abraçar, quer abraçar função tudo, ali, exatamente. centralizar. Se fosse esse o caso, não teria dado certo, porque eu sou o braço técnico e sempre que eu preciso de um braço criativo, eu tento chamar pessoas como você que vão trazer essa visão, né? E aí, dentro do que você desenha, eu desenho a parte técnica. Aí é isso. Esse Esse é que é o o lance, formato né? ideal. Isso é bom dividir, porque realmente o que eu mais vejo é uma centralização, né? Às vezes a pessoa já tem os equipamentos, já tem as coisas, ela se limita até de uma certa forma com o que ela pode oferecer sozinha, né? E também do que ela... Porque, beleza, mesmo eu ficando nesse papel de, né, criar alguma coisa para o projeto e tudo mais, a gente sempre em conversas com as outras pessoas vai agregando para o projeto. O projeto nunca é de uma pessoa só e nunca é executado da forma que a gente sozinho pensou. Então, é sempre uma troca. E sim, no projeto do Daniel, a gente fez o processo inverso. Você foi chamado para cuidar disso e você entendeu que precisava dessa ponta. Nesse projeto, que é um caminho que a gente faz também, na nossa parceria e caminhada, é um projeto que eu idealizei, desenhei com o pessoal, e aí eu falei assim, bom, agora a gente precisa de parte técnicas mais expansivas, mais novas, a gente quer mostrar o que a gente tem de atual no mercado, dos recursos que a gente acha que são válidos para podcast, para esse tipo de gravação. Então, aí eu fui lá e contatei você para a gente desenhar isso junto, pensar isso juntos nessas soluções, né? E é interessante ter esse entendimento, tanto eu entender da sua parte, quanto você da minha, porque a gente sabe como se atender. Isso Então, também é importante. Isso é importante. Não que eu não possa entender um pouco sobre técnica ou o suficiente para a gente dialogar, né? Sim. E que você também Isso. não possa entender da minha parte. Então, né? é importante eu entender, porque a partir daí eu vou saber desenhar workflow, porque eu tenho que conhecer como você produz, como você pós-produz, o que dentro do que a gente vai fazer aqui vai te agilizar, tanto na produção quanto na pós-produção. Qual câmera utilizar? Hoje a gente está utilizando um setup Blackmagic, mas poderia ser FX6, ou todo um projeto de Sony. Sim. Poderia, enfim, por que a gente escolheu isso? As linhas, sei lá, C da Canon, C70, né? C200, C300, né? Por que a gente escolheu esse setup? São várias variáveis, né? Tem o budget, que é geralmente um fator limitador também. Né? Tem a questão workflow, tem a questão pós-produção. Em quanto tempo você precisa entregar esse projeto, né? Então, acho que a gente pode entrar um pouco mais no detalhe do que a gente fez aqui, né? Isso foi muito bem casado. Entender a sua demanda, entender o que você quer fazer, você, de repente, selecionar ali um perfil de serviço, um perfil de entrega, uma referência de entrega, e dentro daquilo a gente setar ali e selecionar o workflow. E é interessante, porque a gente fez esse projeto do Daniel há um tempo atrás e agora a gente preferiu utilizar praticamente o mesmo sistema, a mesma linha de produtos, digamos assim, Sim. Que é da Blackmagic. Não esquece de compartilhar, manda esse vídeo para alguém que está na tua cabeça agora, tá? E também não esquece de dar o like, apoiar nosso conteúdo e deixar os seus comentários. A gente quer saber o que você tem interesse em saber, se aprofundar, conhecer mais e até o que você tem para dividir com a gente sobre tudo isso que a gente está fazendo, beleza? Eu conto contigo, um abraço.